Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado Lobão, do MDB, ele que vem a ser Anivaldo Luiz da Silva Lobão. Lobão, nome que foi escolhido para a urna, e ele está deputado estadual, assumindo uma suplência do então governador, não é, Paulo Dantas. Falaremos sobre a ação parlamentar, né, do deputado Lobão e outras atividades relacionadas à sua vida, como artística, sua vida artística também. Deputado Lobão, o que levou à iniciativa do senhor na defesa do uso terapêutico, não é, medicinal da cannabis? Acredito que o seu mandato tem muitos projetos de lei, algumas indicações, mas ficou bem marcada a sua preocupação em tornar a cannabis do uso medicinal diante de tantas patologias que dependem desse uso para, se não curar, mas também amenizar o sofrimento das pessoas. Mas, enfim, como o senhor teve acesso a essa condição e fez a defesa da cannabis para uso medicinal? Gorete, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria agradecer pela oportunidade a você e aos nossos telespectadores. Em 2017, quando eu assumi o mandato de vereador, eu já tinha isso em mente, mas eu precisava ver como é que se comportava o Uruguai, o Canadá, né, alguns países europeus, e também a ciência, né? Ver como é que a população se comportaria, os resultados positivos disso. O que me levou a abraçar essa pauta nesse momento foi justamente o nosso compromisso com a saúde pública, mas tendo já como base o que já estava ocorrendo de eficaz, né, no setor. Não foi possível eu atuar com um projeto como vereador. Eu até fiz um gesto, protocolei um documento, né, no finalzinho do mandato. Depois eu retirei o documento eu desprotocolei o documento. Suspendeu essa protocolo. Porque nele constava um item que não cabia e nem cabe no momento, na discussão, e também eu carecia realmente de um pouco mais de tempo para pesquisar, né? Fundamentar, né, o fundamentar, projeto. Isso. Então esse momento chegou, disse, todo tempo que eu tiver um espaço como parlamentar, eu colocarei essa pauta como projeto primeiro, né? E abrangência maior na condição de deputado estadual, não é? Isso. Poderia fazer... Inicialmente em nível de estado. Isso. Poderia fazê-lo como cidadão, como ativista, né? Como tal, fiquei pesquisando, tinha a esperança de eu assumir o mandato, né? Então eu disse, não, quando assumir, dá Será tempo uma de pesquisar bandeira. mais e vai ser uma bandeira assim que eu assumi. E fizemos. Isso com muita responsabilidade, como tudo que eu fiz até hoje. A gente, primeiramente, fizemos uma audiência pública dentro das minhas possibilidades, com grandes atores no setor, como a doutora Carolina Nossetti, uma especialista de São Paulo, que estudou nos Estados Unidos, tem uma experiência lá, uma experiência exitosa com a cannabis medicinal, com o doutor Ronaldo Correia de São Paulo também, com o doutor Fred Mundaca, que é um especialista, que ele é chileno e atua aqui em Maceió, com o dentista, doutor Edierque Lira, a pesquisadora da UFAO, doutora Adriana Todaro, e outros especialistas que, na audiência pública, nós tivemos a oportunidade de juntar
o corpo, vamos dizer assim, o corpo técnico barra médicos. Científico. Com isso, né? isso. Né? Com a universidade. Isso, o corpo científico barra da medicina, né? Os pesquisadores, os médicos, os cientistas, e do outro lado, as autoridades dos poderes constituídos. Então, aqui estava... Que poderiam viabilizar, na prática, o uso, né? Isso, com a aprovação de uma lei. Perfeito. Ali, a ciência informando aos representantes dos poderes constituídos a eficácia e as suas experiências com a cannabis medicinal. Pois é, o respaldo da comunidade científica, acredito ter sido determinante para a aprovação desse projeto, mas o senhor também teve a receptividade positiva, não só da casa, como também da sociedade como um todo, né? Foi, isso mesmo. Então, a gente teve a oportunidade de ter, de forma célere, a aprovação pelas comissões Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, né, foi para a sanção o veto do governador, que coincidiu de ser um momento meio conturbado por conta da eleição e tal. Então, em dado momento... Foi retirada da pauta. Ele retornou para casa e aqui ela foi promulgada. Né? É a Lei 8.754. Eu posso dizer, marco, é um marco, é o maior projeto da minha vida. Né? Por quê? Para um político, você conseguir aliviar a dor, salvar vidas e gerar emprego, isso é um feito muito, muito positivo. Relevante. Além disso, a gente abre a oportunidade para que outros estados, outros políticos sigam o mesmo exemplo. Né? Isso motivou o senhor a ir recentemente a Brasília, visitar Sim. o Congresso para ver a regulamentação de uma lei bem semelhante que está parada lá em alguma comissão. Como é que é a situação? É o seguinte, é a PL 399, que trata justamente da regulamentação do plantio para a fabricação de remédios. Não ela assim como a nossa, salvo as devidas proporções, pois a nossa, ela toca no Estado, né, ela não fere a Constituição. Né? Nós tivemos, inclusive, a PL 399 como uma referência, né, mas no tamanho do Estado, Na estadual. abrangência do Estado. Do Estado, a nossa, ela possibilita que associações de pacientes, que pessoas jurídicas possam constituir-se e produzir o óleo da cannabis, o canabidiol, né, e ou outros medicamentos advindos da planta. A PL 399, ela trata do mesmo assunto, só que para todo o Brasil. Então, ao invés de ter um gesto, uma ação estadual como localizada, né, como Alagoas teve, o Parlamento Alagoano está de parabéns, teve a coragem de abraçar uma pauta. É o único parlamento no Brasil a ter aprovado essa iniciativa? Meu anjo, não, mas é um dos poucos. O nosso é o mais recente. Né? Tem uma situação na Paraíba, tem uma situação no Rio de Janeiro. Aí nós pegamos o que há de mais, o que deu certo nesses estados, nós juntamos também com a atitude humana do STJ em dar o salvo-conduto para 3 famílias à época, para plantar em casa e fazer o uso medicinal da planta. E juntando também com, posso dizer assim, a covardia de alguns parlamentares de Brasília que votaram contra a PL 399 e também colocaram o recurso contrário, que eu explico em seguida a situação. Então, nós juntamos tudo isso, o que há de positivo, a atitude
corajosa das associações de pacientes que iniciaram as suas atividades, tendo como base a ciência, fabricando, plantando a cannabis, fazendo cultivo, extraindo o óleo e disponibilizando para as famílias de pessoas que têm autismo, crianças que têm autismo, senhores com epilepsia, mulheres com fibromialgia. Então, atenuam substancialmente sim, os sintomas, né? Sim. Então, a gente pegou o que há de positivo no que foi acontecendo, ação de associações, a inspiração na APL 399, o que há de atualizado no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, e juntamos tudo e fizemos a legislação alagoana. A nossa, ela possibilita que as associações de pacientes façam o plantio e a fabricação do medicamento, o incentivo à pesquisa. A fabricação do medicamento é algo a ser feito pela indústria? Está especificada? Veja bem, qual é a situação Brasil, até onde eu tenho conhecimento? Por mais atrasados que estejamos em relação ao mundo, está naquela fase do é melhor do que nada. Né? Mas, por exemplo, a Anvisa, ela autoriza que o brasileiro ele possa importar o medicamento, que ele possa importar a matéria-prima, né? Ou seja, importar a cannabis, né? E já há a autorização para o comércio da cannabis no Brasil. Então, hoje a gente consegue ir numa farmácia com a receita por um médico, prescrita por um médico, e comprar o canabidiol. Só que assim, esse remédio, ele vai estar num preço que nem todo mundo pode comprar. Vai ter acesso, exatamente. Né? Então, você, quando importa o medicamento, você importa mais, você paga mais caro. Mais impostos, né? Exatamente. E o Brasil, ele tem condições de ser o maior produtor de remédio do mundo. Até pela sua diversidade, né? Pela sua diversidade, pelo clima, né? Nós somos um país agro, né? Então, assim, como o Nordeste... é a própolis vermelha, por exemplo? Né? A própolis tem uma disseminação maior, digamos assim. Isso. E a gente consegue, Gorete, aliviar dor, gerar emprego, salvar vidas e avançar em outras áreas da distorção que a cannabis proibida proporciona para a nossa sociedade. Né? Num primeiro momento, quando nós aprovamos aqui a lei, eu estou torcendo para que as associações de pacientes, elas brotem aqui no estado, assim como tem na Paraíba a Associação Abrace, tem a APEP no Rio, tem a Flor da Vida em São Paulo, e aos pouquinhos estão surgindo as associações de pacientes sem fins lucrativos para atender a população. Mas assim, eu fico sonhando no seguinte formato. Não sei se é possível, mas eu inclusive, solicitei ao governo do estado que ele fabricasse o medicamento. Já tivemos um laboratório aqui que Já foi o Lifal, né? O Lifal. O que eu solicitei, que água gostosa. Necessária. O que eu solicitei, por indicação, foi a implantação de um laboratório para fazer o canabidiol e a gente inserir na rede pública. Né? Eu não sei se o Estado teria que confirmar, se o Estado pode vender para outros estados ou algo do tipo. Mas seríamos o primeiro estado do Brasil a fabricar a medicação. o medicamento
e poder, num primeiro momento, ao investimento. Mas vai haver uma economia no gasto com saúde pública. Porque, veja, imagine um senhor com Alzheimer. Ele toma 3, 4 medicamentos. E um que vai combater o próprio Alzheimer, um para dor, um para dormir, outro para combater os efeitos colaterais. Um para combater os efeitos colaterais decorrentes do que vai dos atacar outros o remédios, Alzheimer. para combater para combater o que combate o efeito do outro. Então aquele senhor Uma ele bola acaba de neve. é uma bola de neve e você ingerindo uma bomba de quando você consegue resolver com um fitoterápico. Fitoterápico. Ainda tem esse detalhe. Esse detalhe. Com os efeitos colaterais mínimos. Né? É isso. Aí, me perdoe interrompê-la, então a gente já consegue, de cara, já evitar que aquele senhor ele vá para a atenção secundária ou para a terciária, onde o Estado gasta mais. Você resolve na atenção primária. Então, chega numa unidade básica de saúde um senhor ou numa UPA e constata-se que ele tem Alzheimer, você já pode tratar dele com a terapia canabinoide. Chega na mesma unidade de saúde, unidade básica de saúde ou na UPA, chega uma criança e você consegue constatar que ele tem autismo, você já pode iniciar o tratamento com a terapia canabinoide. Né, com as gotinhas do óleo da cannabis, e aí você vai avançando. Agora é importante a gente investir em pesquisa. Né? Então, é preciso que o legislador, né, Alagoas teve essa coragem de fazer isso, mas é preciso que o legislador de outros estados, e especialmente o de Brasília, que ele veja que a cannabis ela não é um problema, ela é a solução. Né? E a regulamentação, né? Através da regulamentação. Perfeito. Né? Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Lobão para nos falar sobre ação parlamentar e outras questões relacionadas à sociedade. Eu pergunto, deputado, como o senhor se sente na Casa de Tavares Bastos, uma vez que o senhor teve uma votação, já teve uma votação expressiva para vereador de Maceió, quase 25 mil votos. Foi. E no decorrer da sua atividade política, o senhor não conseguiu a reeleição, né? Mas está hoje aqui deputado suplente, assumindo a sua condição de parlamentar. Qual foi a expectativa que o senhor teve em relação ao parlamento e o que se confirmou nesse aspecto de ser um parlamentar atuante, sempre atento às questões da sociedade? Não, as expectativas foram as melhores possíveis, né? E a gente correu contra o tempo. Né? São 9 meses de mandato, 9 meses. Não é? Então, eu até coloquei no meu perfil do Instagram. Estou como deputado estadual com a missão de fazer muito com pouco, né, num tempo reduzido. Né? Então, assim, eu tive que correr. Né? Tivemos uma eleição no meio, eu também não consegui a reeleição de deputado. Eu sou ótimo em não me reeleger, né? mas eu faço o possível para realizar em prol do povo. Eu perco o voto até trabalhando. Você Como tem assim, ideia? deputado? Isso é maravilhoso. Veja bem, eu perdi voto quando eu consegui organizar as filas dos pontos de ônibus da Rua do Comércio. Eu perdi voto. Por quê? Porque quando chegou
quando finalmente a prefeitura, depois de um desgaste com a gestão municipal anterior, que a gente queria, porque queria tirar isso do papel, que é um absurdo chegar no centro da capital alagoana, o ônibus chegar, vários, depois a Rua do Comércio, ela é o maior corredor. Terminal, é um corredor de ônibus. E o terminal também. Ele é o maior terminal de ônibus de Maceió. E numa não rua parece estreita, né? Estreita, mas ela consegue cumprir o seu papel. O que eu queria era organizar. Quando essa organização chegou, depois de 7 anos de luta, sendo 3 como ativista da causa e 4 anos como um vereador de mandato, aliado da bancada do prefeito da gestão anterior, sempre voltando nos projetos, apoiando, e eu dizia, gente, vamos organizar. A gente não vai construir um terminal, a gente vai organizar o embarque com filas, muito simples. Então, na minha ideia, a cada 13 metros seria um ponto do Beleão, um ponto Estáquio Gomes, um ponto Feitosa, um ponto Bento Bentes, a cada 13 metros um ponto. E a gente com isso, com a plaquinha lá com o nome da linha, como é em São Paulo. Então, quem chegasse por ordem de chegada, formava fila, e o ônibus ele seria orientado, como foi, a parar exatamente ao lado da placa do seu ponto específico. Isso era muito simples. Né? Eu não entendo, Gorete, o motivo da confusão. Dos técnicos da SMTT não aceitarem esse projeto. Então, só veio aceitar 7 anos depois. Então, você veja, você ter na capital um projeto simples de organização, de segurança, você passar 7 anos para organizar, isso é muito... Não dá para explicar. Né? Não é? Não, mas tem que se apegar ao Código de Trânsito, eu concordo com o senhor, mas na Rua do Comércio você não consegue se atentar ao Código de Trânsito, porque ali já há um desrespeito ao Código de Trânsito. Então, vai deixar a rua desorganizada. Pois é, né? uma observação. Conseguimos organizá-la. Né? Pois é, uma observação. Grande parte dos seus projetos, eles têm alcance no âmbito municipal, ou seja, o senhor também continua com essa preocupação, não é, que atinge a comunidade maceiense. Isso significa que o senhor pretende, nas próximas eleições, ainda se candidatar a vereador? Eu pretendo. O único meio de eu servir a população é como político, estando envolvido na política. Né? Foi com isso que a política que define, né? Que define. Nos seus âmbitos, isso, no parlamento alagoano isso, ou municipal. Isso. Em 2000, se eu tivesse sido eleito deputado estadual em 2018, eu viria candidato a prefeito em 2020. Porque todos os meus projetos, Gorete, eles são de caráter executivo, todos. Eu faço campanha de vereador com cabeça de executivo. Eu apresento projetos nessa linha. Né? Então, há a possibilidade de o senhor se candidatar ao executivo nas próximas eleições municipais? Se o meu partido me aceitar, eu irei com todo o coração, pois é a minha pegada. A gente gosta de executar. Veja, quando fui eleito vereador, eu apresentei um projeto, entreguei um panfleto com alguns projetos, sendo todos de caráter executivo. Gorete, eu fiz tudo o que eu prometi e fiz até do bolso. Só ficou de fora o mercado da produção, sim, porque não estava ao meu alcance. Mercado da produção que é uma incógnita, não é? Entra prefeito, sai prefeito e o mercado da produção continua da mesma maneira. Né? Se dependesse de mim, o mercado da produção já era outro. A gente vê erguer uma Carajás, que é muito rápido. A gente vê erguer o Mix Mateus, que é muito rápido. A gente vê um açaí. Gorete, é uma técnica tão simples de montar peça, PPP, você encaixa e você entrega para o povo, né, pela iniciativa privada, um equipamento
que monta rápido, um conforto, uma coisa bonita. E você chega no nosso mercado da produção, onde o nosso povo trabalha, onde está ali as pessoas da comunidade batalhando no seu dia a dia, e o mercado inunda com 15 minutinhos de chuva. Isso é um absurdo. E a gente cobrou do governo municipal anterior ações, né? Cobrou do atual governo municipal também uma ação de reforma, de estruturação. Subir o piso, pelo menos, deixar o piso do mercado acima do alcance da inundação, mas tem que ser um mercado novo. Eu sempre defendi isso, desde quando eu me coloquei à disposição em 2018. O senhor fala do mercado da produção, para essa situação de inundação, é o mesmo problema que atinge algumas regiões aqui de Maceió, e o senhor tem essa preocupação e já externou em relação à Vila Brejal. Por que a Vila Brejal? A Vila Brejal, ela foi constituída numa área que ela afunda. Eu digo isso porque eu sou filho da Vila Brejal, nascido e criado, né? A infância, a juventude e parte adulta foi na Vila Brejal e no Bom Parto. Então, ela afunda com o passar dos dias. O meu pai, por exemplo, ele ergueu o piso da nossa casa e ergueu o teto várias vezes. Isso acontece atualmente. Não sei se na mesma velocidade de há 2, 3 décadas, mas é uma dinâmica que sempre ocorre. É tanto que eu protocolei um projeto, perdoe-me, uma indicação aqui no Parlamento, solicitando um projeto, uma ideia, uma luz, algo similar ao Vida Nova nas Grotas, mas com uma ação verticalizada, né? Isso que eu pedi, a gente já executou em 2017. Eu consegui uma autorização com a prefeitura, consegui doação de metralha. Eu fui criticado por algumas pessoas, mas eu tentei executar e nós executamos. Surtiu efeito? Surtiu efeito. Nós conseguimos proteger várias casas, aterrando essas casas, doando a metralha, o aterro, subindo o piso da casa, deixando ela acima do alcance da inundação. Do nível da inundação, do nível da água. Na realidade, assim que eu assumi, eu disse, espera aí, eu tenho que preparar Brejal para o inverno do ano que vem. Né? Então, eu consegui, fui na Disque Metralha, consegui doação de metralha. Então, nós passamos todo o ano de 2017 doando metralha. Eu tenho um vídeo no Facebook, na época não era o Instagram, não, era o Facebook. Aí eu fiz esses registros. A gente, além de conseguir doar para subir o piso de casa, nós conseguimos também com a prefeitura a pavimentação de uma rua, chegou a segunda rua, aí veio a avenida, aí a turma se animou, veio o bairro quase que todo, né? Então a Brejal, ela não está boa, né? Mas ela está melhor do que em 2017, antes de eu assumir o mandato. Agora, detalhe, tudo que foi feito já afundou mais, então a Brejal já está se inundando com facilidade, né? Então, ela é especial, né? Ela tem um terreno tufoso e ela é cortada por 2 riachos, né? E um lateral, lagoa, né? E pertinho da lagoa. Pois é. Né? Então, a água no seu entorno. Tudo contribui. Então, é preciso uma ação robusta, né? De levantar, definitiva. Né? Levantar casa e levantar o nível de rua. Gorete, nada que metralha, aterro, cano, areia, engenharia, vontade política não resolva. Perfeito. Deputado, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Voltamos em 1 minuto. Até já.
Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que recebe hoje o deputado Lobão, do MDB. Deputado, como é ser pancada do governo? Perfeito. Eu sempre busquei, nas 2 experiências que eu tive, a de vereador e agora de deputado, fazer parte da bancada, fazer parte de quem está conduzindo, está no comando do governo, pois a gente quer que as nossas ideias, que as nossas reivindicações, elas tornem-se uma realidade e cheguem para beneficiar a população, né? Ser oposição, é muito fácil assim, né? Você pode, de repente, criticar e dar o que chamam de desdobro à população. Não, eu pedi ao governo, ao prefeito, e ele não me atendeu. Tal. Você, com oposição, você pode tem essa situação. No meio dessa questão, eu pergunto que o senhor opinou sobre o resultado das eleições presidenciais e o senhor falou que a proteção do Supremo Tribunal Federal foi determinante para a integridade do processo eleitoral e da defesa da democracia no Brasil. Recentemente o senhor esteve em Brasília, inclusive foi até o gabinete da transição. Isso. Qual foi o seu objetivo? O meu objetivo foi entregar para eu direcionei para o vice-presidente Alckmin, que é quem está à frente, né, da equipe de transição, está conduzindo isso, coordenando isso, o nosso pedido para que fosse inserido a cannabis medicinal no programa de governo, né, já que eles estavam recebendo as pessoas, os técnicos, os políticos de todo o Brasil, ouvindo a população e acolhendo as ideias, nós levamos essa principalmente, né, que até então eu não tinha tido a informação que ninguém levou até eles. Se levou, eu não tomei conhecimento, né? Mas na ampla pesquisa que eu fiz, eu entendi que não levaram e eu disse, não, eu vou para Brasília com essa pauta, né? E sobre o processo eleitoral, como o senhor avalia as eleições no Brasil que deixaram o país dividido? Isso. O processo, ele foi legítimo, não é? O resultado da eleição, ele foi, como todo mundo sabe, assim, foi voto a voto, né? A diferença, eu conversando com amigos, eu digo, olha, a diferença foi o quê? De duas Maceiós, né? Nós temos 1 milhão de habitantes, né? Então, 2 milhões de votos, né? Equivale a isso. O Brasil está dividido, eu sempre torço para que quem vença a eleição faça um bom governo, pois quem
sofre quando um governante erra somos nós aqui na base, né? Eu sempre torço para que... E sobretudo as classes populares. Especialmente os mais pobres, especialmente, né? Eu avalio que Qual a sua expectativa do novo governo do presidente Lula? Eu acredito que o presidente Lula é um homem experiente, foi presidente duas vezes. Eu acho que qualquer falha que ele possa ter cometido em governos anteriores, acho que ele não vai errar novamente, né? Ele pode até cometer novos erros. Até porque a composição do novo governo, ela não está centrada apenas, é uma composição de centro-esquerda, né? Sim. Então, isso vai levar a algumas questões a serem discutidas mais amplamente, digamos assim. Uma responsabilidade mais compartilhada. É verdade. Isso o senhor acha que é bom para o momento? Acho. O Brasil, ele se dividiu de tal forma... Com essa divisão também veio uma onda de ódio, de intolerância, de violência, né? Que até então a gente nunca tinha, digamos assim, experimentado em eleições anteriores a 2018. Isso é fato, não é? O processo eleitoral, ele foi, vamos dizer assim, os mesmos critérios. Quem venceu a eleição foi através da urna eletrônica, então não tem por que questionar o resultado da eleição. Né? Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele não conseguiu fazer um mandato que tivesse reais compromissos com a população, porque se tivesse, ele teria sido reeleito. Né? Com ampla margem de votos. Era. E ele, cometendo os erros que cometeu, ainda conseguiu ter praticamente a metade da população votando nele. Né? Então, a gente viu agora e está acompanhando como tem se manifestado a um segmento que não aceita o resultado das urnas. Né? Isso o que é legítimo. Né? A gente vive numa democracia, mas, enfim. Mas o povo decidiu, a maioria. Né? A maioria decidiu. Sobre a questão há dois segmentos que o senhor também admite prioridade, né, no encaminhamento das suas ações no âmbito do parlamento, que é saúde e educação. E a gente vê, né, tanto na saúde quanto na educação, o rombo que a nova administração do país encontrou. Né? Sem falar que na questão ambiental foi um desastre para o país. Né? Isso, Então, são falhas que o governo anterior deixou, que muita gente que apoia ele não consegue enxergar, ou não quer, ou não aceita, que o novo governo vai ter esse desafio pela frente. Né? É por isso que eu acredito que os especialistas que estão chegando, ou que já fazem parte, né, do grupo, eu acho que terão um desafio gigante pela frente, dado o estrago, mas com empenho, com trabalho, tendo até outros países, né, já animados com a chegada... Reconhecendo, né, a legitimidade do governo, né? A legitimidade e o respeito que o presidente Lula tem mundo afora, diferente do presidente anterior. Aliás, do atual presidente, que vai entregar em breve a faixa, não é? Mas, se me permite, eu, como ele disse, assim, eu desejo sorte sempre a quem vence a eleição, mas
a condução do país no atual governo foi né, me desculpe a franqueza, como é que você, numa pandemia, você tem ciúme de homem e você tira um ministro da saúde que está conduzindo... 3 vezes. Não é, assim, por capricho, sabe? O cara, me perdoe a expressão, o cara, na forma de dizer, mas assim, o Mandetta estava conduzindo direitinho o processo, né, à luz da ciência, né, e o cara percebeu que o Mandetta estava aparecendo mais do que ele na mídia. As respostas para as questões que eram colocadas eram mais agressivas também, né? Porque o que é que eu tenho a ver? Eu sou coveiro? Isso é muito forte. Né? Você tira a máscara de uma criança. Nossa, você não corre como deveria correr. Agora, veja, aquela imagem do presidente, desculpe avançar nessa pausa, mas aquela imagem do presidente andando de jet ski com 100 mil mortos, chegamos a quase 700 mil mortos, mas inicialmente na casa dos 100. Teve um feriado. É para refletir, né, deputado? É para refletir. Aí você anda de jet ski enquanto ou motociata. O motociata. Né? Mas o jet ski foi mais... Naquele momento de lazer, aí foi muito gritante, isso com 100 mil mortos e o povo morrendo. Né? Sem uma visita sequer a uma base, a um hospital, é complicado. A um hospital de campanha, enfim. O Gorete, eu sou do tipo de político, mesmo com pouco mandato, que é o seguinte: sem vida, tá eleito, tá? Então vá trabalhar pelo povo. Gorete, eu tomo remédio para dormir, eu trabalho pelo menos 14 horas por dia, eu faço que está ao alcance, eu faço do bolso, eu faço pelo parlamento, eu faço de tudo. E isso porque eu sou legislador. Imagine o cara à frente do poder executivo, o chefe da nação. Você não tem obrigação de errar, você não tem obrigação de falar o direito de errar, né? Me perdoe. Você não tem o direito de errar, você não tem você não pode falar uma bobagem, porque tudo reflete. E você não pode, especialmente, dar um mau exemplo, sabe? Você, quando comete, não, eu não vou tomar vacina, aquele cidadão lá da periferia que votou confiando em você, diga, se o meu presidente não deu bom exemplo... E o pior, deputado, é que não é só quem está na periferia que não tem acesso ao conhecimento. A gente viu pessoas próximas, amigas... Isso é o que é mais usar revoltante. O mesmo discurso. Uma pessoa esclarecida. Exatamente. Eu conheço gente assim, sabe? Pessoa formada, que atribui graduada. A vacina todo o mal que ela combate. Né? E a gente uma contradição terrível. E é um país que tem tradição em vacinação. Eu tenho aqui a marca da BCG. Assim, né? Então, assim, né? A gente nasce já tomando vacina. Não é? Então, tá, mas é uma vacina, é uma coisa nova. A gente tem, o mundo investe em ciência para ter... Quando falam que foi muito rápido, claro, nós temos tecnologia atualmente para um pool de cientistas no mundo inteiro trabalhando conjuntamente e encontrar a solução. É verdade. Deputado, eu lamento informar, mas estamos no minuto final da nossa entrevista. Obrigado. As suas considerações. Não, Fique à vontade. Eu queria agradecer a você pela oportunidade, agradecer aos telespectadores por ter... nos ouvido. Desculpe se eu gaguejei, faz parte, se eu me enrolei aqui um pouquinho, faz parte também, mas dizer que estou muito feliz de ter, nesses 9 meses de mandato, no que estava a meu alcance, ter servido ao nosso povo. Dizer que eu vou me focar em avançar, depois que acabar o mandato, avançar, eu não vou parar. Estou montando a Frente Nacional pela Regulamentação da Cannabis Medicinal, que é uma junção de associações com médicos, com técnicos, com o setor que necessita que o remédio comprovadamente eficaz esteja ao alcance. A ciência já diz isso, esteja ao alcance de forma gratuita pelo SUS. Então, essa Frente Nacional, ela vai até Brasília
conversar com o presidente Lula, conversar com o vice-presidente, conversar com o Congresso, porque é o seguinte, é possível tanto o parlamento, segundo as nossas pesquisas, tanto o parlamento ele colocar para avançar a PL 399, como também é possível, por decreto, o presidente ele determinar que seja feito o plantio para fins medicinais. Então, a nossa luta não para. Então, agradeço pela confiança e oportunidade e os trabalhos continuam. Eu também agradeço a sua participação, deputado, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e o nosso Frente a Frente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.